muito feliz. Então, é hora de você pegar o seu papel e caneta, porque a partir de agora a gente vai falar sobre dominar o medo de falhar e o medo de ser rejeitado. Porque esses dois medos estão intimamente ligados. Esses dois medos estão intimamente ligados. Então eu quero que você preste muita atenção nessa pergunta que eu coloco para você agora na tela e eu quero que você responda com sinceridade. Escreva aqui. Como é que você lida hoje com as frustrações? Como você lida hoje com as frustrações? Super bem, ô gata. Olha, numa boa, eu lido super bem, tranquilo, não tenho problema nenhum com isso. Ou mal e acabo paralisando. Seja sincera e sincero com você, não é comigo, é com você. E coloca aqui a sua resposta. Deixa eu dar um bom dia aqui para o meu parceiro Rodrigo Testoni. Fala, Rodrigo. Bom dia. O Marcelo, está difícil ter uma vida de coragem, porque meu cérebro se acostumou a fazer o menor esforço possível. Que legal que você tem essa consciência. Agora, como é que você pode reverter isso? Você precisa dominar os seus pensamentos, as suas emoções e os seus medos. Você precisa ter blindagem emocional. Tudo bem, Rodrigo? O Marcelo, tudo bom, Marcelo? A Carmen, mal. Bom dia, Liginha. Yoshi, medo às vezes trava, às vezes voo. A Paula, B, mal e acabo paralisando. Oi, Silvia, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Testoni. Mal e acabo paralisando, diz o Marcelo. Ok. Muito bom vocês terem essa consciência. É muito importante. O primeiro passo sempre para qualquer mudança é ter consciência de que eu não estou legal, de que eu não lido, por exemplo, muito bem com as frustrações. E provavelmente você aprendeu ao longo aí da sua vida, ao longo da tua jornada, que você não pode falhar, que você não pode errar. E a frustração, ela tem uma equação, e eu queria que você colocasse aqui, ó, ela tem uma equação bem simples. É quando existe uma expectativa que é maior do que a realidade. E isso gera muitas vezes um resultado negativo. Ontem eu falei para o grupo da Comunidade Coragem, que é o grupo de pessoas que eu acompanho depois do programa Blindagem Emocional, pessoas que já fizeram o meu programa de 21 dias, e a gente falou muito sobre isso, frustração. O problema hoje é que você, sempre que se frustra, você paralisa. Você acaba paralisando. E aqui uma coisa importante para você não esquecer. Se você paralisar, você não age. E sem ação não há transformação. Escreve aqui, sem ação não há transformação. Então, por isso que quando você lida mal com a frustração, e a gente precisa aprender a lidar com a frustração, porque a vida, ela é cheia de frustrações. Ontem a minha amiga Karen fez essa pergunta, né? Sobre, será que na vida dá para ter... Não lembro exatamente a pergunta, mas era se na vida dá para viver sem sofrimento. Não dá, porque a vida acontece o tempo todo e claro que você vai se frustrar. É claro que nem sempre as coisas darão certo. O problema é que muitas vezes na primeira frustração, e talvez porque você já tenha se frustrado anteriormente, você acaba paralisando. E aí você nem começa. Você tem uma ideia e você nem começa. Por quê? Porque vem o medo de falhar de novo. Alguém se sente assim? Coloca eu aqui. Em qualquer área. Pode ser que você tenha em algum momento pensado, puxa, eu vou fazer uma transição de carreira. E aí você comprou um curso, você começou a estudar e aí você ficou com esse medo de falhar, de não dar certo, o medo de que você talvez fosse rejeitado, e a gente vai falar dele daqui a pouco. Esse é um medo, que é um medo que está muito ligado ao nosso instinto de sobrevivência, e você paralisa, e você não faz nada. Então entenda que você precisa dominar esse medo de falhar. E esse medo de falhar, eu quero que você escreva aqui, é um medo imaginário. Um medo imaginário. Não é um medo real. É um medo que é fomentado pelos pensamentos. Hoje, provavelmente, aí na tua mente, existem pensamentos que estão pulando como numa rave. Você já foi para uma rave? Então, assim, você está lá pulando. E esses pensamentos, eles estão o quê? Fomentando
esse medo de falhar. E se você não domina esses pensamentos, esses medos controlam a sua vida. É muito importante, boa Breno, é muito importante aprender com as frustrações. É muito importante. Aliás, toda frustração tem um grande aprendizado. Tem um grande aprendizado. E para você que é mãe, para você que é pai como eu, a gente precisa olhar muito para isso, para a nossa forma de educar e de criar os nossos filhos. Hoje existe uma geração de pais, e eu me incluo porque eu sou pai de hoje 2 adolescentes, que nós fazemos de tudo para os nossos filhos não sofrerem. Nossa, Gato, então as crianças elas precisam sofrer? Não. Eu quero que você entenda que elas precisam aprender a lidar com as frustrações. Porque tem muito pai, tem muita mãe metendo o bedelho, desculpa o termo aqui, metendo o bedelho na vida dos filhos o tempo todo, tentando controlar, tentando fazê-los felizes o tempo todo. Isso é uma das maiores idiotices da humanidade, pode ter certeza. Porque essa criança vai pagar essa conta que ela não escolheu lá na frente. Por quê? Porque na vida não vai ter esse colchão o tempo todo, essa bolha. Essa bolha. Claro que você não tem que deixar o teu filho numa situação vulnerável, não é isso que eu estou falando. Mas você precisa, às vezes, deixar o teu filho se frustrar para ele aprender a lidar com isso, para ele aprender. Tudo bem? Faz sentido isso para você? A gente precisa olhar para isso. E em toda frustração, como eu disse, tem um aprendizado. O problema é que você, hoje, não consegue olhar para esse aprendizado porque você está totalmente focada no resultado. E você acha que esse resultado define quem você é. E aqui eu quero que você escreva. O resultado não define quem eu sou. Escreve aqui. O resultado não define quem eu sou. Eu peço para você escrever para você guardar. Tudo bem? Aí, Yoshi, dê um exemplo, por favor, de como deixar os filhos se frustrar. Por exemplo, vamos imaginar que o seu filho ou sua filha, ele esteja passando ali por uma situação na sala de aula dele. Aí hoje existe uma interferência muito grande, tipo, nossa, meu filho tá sofrendo isso, tá sofrendo aquilo. Isso eu não estou falando de bullying, ok? Claro que o bullying ele precisa ser combatido, sim. Mas o que eu quero dizer é que às vezes pequenos conflitos do dia a dia fazem parte da construção da personalidade dessa criança, desse jovem. E hoje existe muito pai e muita mãe interferindo o tempo todo, para não frustrar essas crianças. E nós somos já uma geração, alguns de nós, eu não estou falando todo mundo, mas alguns de nós já fomos muito protegidos, e com isso a gente repete esse padrão. Tudo bem? Mas aí agora voltando aqui só para falar sobre a frustração. É muito importante você entender que existe muito aprendizado quando você falha, quando você não consegue alcançar o seu objetivo. E é uma oportunidade de você crescer. É uma oportunidade verdadeira de você melhorar. Guarda essa reflexão. A falha não é o oposto do sucesso, e sim parte dele. Eu estava vendo dia desses um documentário, um vídeo que falava do Steve Jobs, o criador da Apple, e eu não sabia dessa história. O Steve Jobs, que é um dos maiores, talvez uma das mentes mais brilhantes que nós tivemos aqui, que revolucionou realmente, né? Por exemplo, a gente está fazendo essa live aqui hoje muito por conta do Steve Jobs, né? De melhorar o que era o telefone celular. Os telefones celulares antes,
Eu não sei se você é dessa época, eu não, porque eu sou bem jovenzinho, mas o telefone era para você falar, você botava na orelha, você não via ninguém, né? Você falava, alô, tudo bem? Eu tô bem, como é que você tá? Hoje, né, a gente tem essa tecnologia muito graças ao que a criatividade, a busca, né, por melhoria do Steve Jobs. E eu não sabia disso, eu não sei se você sabe, mas na ordem de lançamentos, o iPhone, né, veio antes do iPad, do tablet. Mas o desejo do Steve Jobs e no que ele trabalhava era primeiro no tablet e não no celular. Mas, entre aspas, deu errado e aí, digamos, nasceu primeiro o celular e depois o tablet. Então eu quero que você entenda que, às vezes no seu insucesso, naquilo que você chama de fracasso, tem grandes aprendizados e eles não definem quem você é. Eles não podem mais definir quem você é. Porque quando você assume aquilo como a sua personalidade, eu sou um fracasso, eu errei, você na verdade está atacando a sua autoestima. E quando você ataca a sua autoestima, você perde a sua confiança. E sem confiança você não age. Você não age. Tudo bem? E por que é tão importante você aprender a lidar com as frustrações? Porque quando você erra, quando você não faz aquilo que, digamos, as pessoas esperavam, quando você fica com vergonha de um resultado que você obteve, o que acontece? Isso instiga o seu instinto de sobrevivência. Escreve aqui, sobrevivência. E para a tua mente, tudo se trata de sobrevivência. O tempo todo a sua mente está buscando garantir a sua sobrevivência. Isso tem a ver com a nossa evolução como espécie. Porque lá atrás nós éramos seres insignificantes dentro da cadeia alimentar. O Homo sapiens sozinho não conseguia enfrentar os predadores e ganhar desses predadores e sobreviver. Quando ele começou a andar em bando, em grupo, ele começou a derrotar esses predadores. Então esse instinto de estar num grupo é muito importante. O pertencimento, escreve aqui, pertencimento. Pertencer é muito importante para o nosso instinto de sobrevivência. E o medo de falhar é o medo de não pertencer. É o medo de eu ser julgado como um derrotado. E aqui a gente precisa entender uma coisa, que todos nós, de uma certa maneira, fomos adestrados a ser sucesso ou fracasso de acordo com a expectativa dos outros. Você é um sucesso se você estudar, se você fizer uma faculdade, se você arranjar um emprego que te pague bem, se você comprar uma casa, se você casar, se você tiver filhos. É isso que muitas vezes você carrega como um fardo, porque é a expectativa de outras pessoas. E se você, presta atenção, sair um pouquinho desse script, você muitas vezes é rotulado como fracassado. Eu carreguei por muito tempo, na minha história, o rótulo de um cara fracassado. Por quê? Porque eu, no segundo colegial, agora é o segundo ano do ensino médio, eu repeti de ano. E aquilo dentro do meio que eu vivia, do ambiente que eu vivia, aquilo era a pior das derrotas. Aquela era a pior das derrotas. Era um rótulo de burro, de fracassado, de alguém que não ia ser nada na vida. Eu achava que a minha vida tinha se perdido ali. Tanto que eu passo alguns anos meio que desesperançoso, digamos assim. Só que eu olho hoje, claro, com a maturidade que eu tenho hoje, o conhecimento que eu tenho hoje, eu olho para trás e vejo que ali, naquele momento, eu aprendi muitas coisas. Mas eu, obviamente, não percebi. E eu não estou dizendo que, nossa, foi legal. Não. Foi muito difícil,
Porque aquilo arrebentou ainda mais a minha autoestima, que já era baixa. Eu já tinha uma autoestima muito baixa. Porque eu era muito magro, eu tinha os dentes tortos, enfim, não gostava da minha imagem. Então aquilo acabou moldando um personagem dentro de mim. Por quê? Porque eu queria pertencer. Então, claro que eu fui, pouco a pouco, escondendo essa vulnerabilidade, esse fracasso da minha vida, e criando um personagem que foi o quê? Se moldando ao que todo mundo queria. E aí, onde que eu foquei? No trabalho. E aí eu me joguei no trabalho. Ô gato, e o que tem de errado nisso? Nada, desde que isso não ultrapasse a tua verdadeira essência. Porque não adianta eu querer esconder uma ferida abrindo outra. Faz sentido isso para você? E eu, obviamente, adoeci. Tanto que eu chego, em 2014, há 10 anos, a ter um tumor no pescoço. Por quê? Foram tantos maus tratos com o meu corpo, tanta intensidade, tantas noites muito mal dormidas, alimentação ruim, muito álcool, que o meu corpo não aguentou. O meu corpo não aguentou. Então, a gente foi adestrado a nos separarmos como sucessos, pessoas de sucesso ou pessoas fracassadas. E o que eu quero que você entenda é que você precisa quebrar essa mentalidade. Porque para algumas pessoas o que é sucesso? Para você, o que é sucesso? Para algumas pessoas pode ser ter muito dinheiro no banco, para outras pessoas pode ter um carro maravilhoso, para outras pessoas pode ser ter uma vida mais simples. O sucesso varia de pessoa a pessoa. O problema é que a gente foi moldado a achar que sucesso é uma linha de chegada. E a gente se esquece, sabe do quê? Do percurso. Escreve aqui, percurso. A felicidade ela está exatamente no percurso. A cada ação que você faz. Então, quando você não age, quando você fica dominado por esse medo de falhar, a tua vida não anda. E aqui eu queria botar essa reflexão antes de falar dos 5 pilares para você dominar o medo de falhar. Você sempre vai falhar se você não fizer nada para mudar a sua situação. Você já falhou se você não fizer nada. Faz sentido? E presta atenção, essa frase é atribuída ao Albert Einstein, nunca se provou ser dele, mas eu vou usá-la aqui. É impossível você ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. É impossível. É impossível. Se hoje a sua vida está travada, se a sua vida está bloqueada, se hoje você está cheia de medos, se você não tem coragem para agir, se a vida está sem sentido, você precisa fazer coisas diferentes do que você está fazendo. Porque se você não faz nada diferente, o que vai acontecer? Você vai ter os mesmos resultados. Vai ter os mesmos resultados. Imagine o seguinte, você quer fazer hoje um bolo de banana. Eu nem sei cozinhar direito. Mas imagine, você quer fazer um bolo de banana. Aí você fala assim, hoje eu vou comer um bolo de banana no café da tarde. Então aí você pega lá farinha, você pega ovos e coloca uma laranja. No final você vai ter um bolo do quê? Escreve aqui para mim. Você pega farinha, você pega ovos. Acho que é isso, né? Acho que para fazer bolo é isso, né? Se você souber de mais coisas, você me fala aqui, mas eu não sou cozinheiro. Pega farinha, pega ovos e coloca uma laranja. Que bolo que você vai ter no final? É o bolo de banana que você gostaria de ter? Não. Você vai ter um bolo de laranja. Mas eu quero um bolo de banana. Eu desejo um bolo de banana. O que você tem que fazer? Você tem que mudar a receita. Você precisa colocar ovos, farinha e banana. E mais, né? Você precisa tirar a laranja e colocar a banana. Porque senão o que acontece? Você vai ter o mesmo bolo, mesmo que você deseje outro. E é a mesma coisa com a sua vida. Se você não age, se você continua aí nessa inércia, procrastinando a sua felicidade, nada vai acontecer.
Ô gata, mas eu estou dominado por esse medo de falhar. E agora eu vou te falar os 5 pilares. Presta muito atenção. Anota. Aliás, compartilha. Primeiro, compartilha com pessoas que precisam ouvir isso. Não deixa isso só com você, não. Compartilha. Tem um aviãozinho aqui. Compartilha com 5, 10 pessoas. Não precisa falar nada, só compartilha. Porque talvez isso que eu vou te falar, que eu vou começar a falar agora, vai mudar a vida de uma pessoa que você ama. De uma pessoa que é importante para você. Tudo bem? Então eu vou falar agora dos 5 pilares para você dominar o medo de falhar. Então fica comigo aqui. Deixa eu dar um bom dia para Yara. Oi Yara, Adresa Cruz, Raquel Coelho, bom dia. Muita gente aqui, que legal. Cláudio Cristal, que legal você aqui, Cláudio. Seja muito bem-vindo. Então vamos lá, o primeiro pilar. E esse aqui, fichas já irão cair. Cure as feridas emocionais. Coloque aqui, cure as feridas emocionais. Ô gata, o que tem a ver a ferida emocional com o meu medo de falhar? O medo de falhar é um medo imaginário, como nós falamos há pouco. Tudo bem? É um medo que é fomentado por pensamentos. Existem pessoas que não têm esse medo de falhar, ou dominam melhor esse medo de falhar. Agora, por que esse medo de falhar ele existe hoje na sua vida? Porque em algum momento, pela primeira vez, você talvez tenha falhado e tenha tido um aprendizado. Por exemplo, o meu caso, o que eu contei para você aqui. Quando eu repeti de ano, eu me senti extremamente envergonhado. Extremamente envergonhado. Ainda mais porque japoneses, ou descendentes de japoneses, como é o meu caso, eles têm uma fama de serem super inteligentes. Não sei se você já viu isso, mas fama de ser super inteligente, né? E aí, quando eu repito de ano, eu me sinto o ser mais burro do planeta Terra, da galáxia, do universo. Porque, poxa, eu sou descendente de japonês e eu repeti de ano, eu sou uma besta, eu sou um burro. E aquele aprendizado gerou o quê? Um impacto emocional. Porque a gente aprende de 2 maneiras, anota aí. Ou por repetição, então de tanto você repetir uma ação, você aprende. E 2, olha, tem até balãozinhos agora. Balõezinhos. E 2, por impacto emocional, quando uma emoção está associada àquele fato. Então você pode ter sido, presta atenção, cometido alguma falha na sua vida e você foi extremamente repreendida. Vamos imaginar, isso eu vou contar inclusive aqui o caso de uma pessoa que eu tratei essa ferida na hipnoterapia. Era uma menina de 3 anos e ela está na cozinha com a mãe. E aí ela pega um prato que eu acho que tinha um bolo, alguma coisa que a mãe estava fazendo, e ela derruba esse prato. Ela errou, né? Ela pegou, aquilo aconteceu. E a mãe, e aqui olha, sem julgar a mãe, ok? Sem julgar a mãe, como eu sempre falo. A mãe ficou muito nervosa e deu um tapa na cara da criança. Aprendizado. Eu não posso quebrar o prato, eu não posso deixar o prato cair, eu não posso falhar. Porque senão, se eu falhar, o que vai acontecer? Tapa na cara. Tapa na cara. E aí com isso, eu aprendo. Então eu começo a buscar ser perfeita, perfeito. Eu começo a buscar essa perfeição que nem sempre é possível. Aliás, é impossível você ser perfeita, perfeito. Tudo bem? Fez sentido isso para você? Então você precisa tratar a ferida emocional. Aonde você aprendeu a primeira vez que você não podia falhar. E você pode ter aprendido isso de diversas maneiras. Pode ser com algo como eu relatei aqui. Pode ter sido só olhando, que é o aprendizado por repetição.
São coisas que você vai aprendendo. Um outro fato que aconteceu comigo, que eu sempre conto, eu tinha 6 anos, primeiro dia numa nova escola, eu obviamente estou nervoso, porque eu não conhecia ninguém. A professora me chama, pede para que eu me levante e fale o meu nome. Na hora, eu me enrolo todo e ao invés de falar Márcio, eu falo Márcia. E aí todo mundo dá risada. Naquele momento a minha mente aprendeu. Falar em público é perigoso. Porque a mente cria uma interpretação para garantir a sobrevivência. Então, quando antes da hipnoterapia, eu ia falar em público, nossa, era um sofrimento. Tudo que você pode imaginar já aconteceu. Febre, diarreia, vômito, tudo que você possa imaginar. E o engraçado é que nessa época eu era jornalista e eu era convidado para dar muita palestra em universidade. E primeiro que eu inventava todas as desculpas do mundo para não ir. E naquelas que, digamos, era impossível eu faltar, eu sofria demasiadamente, porque era a minha mente me protegendo. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Esse é o primeiro pilar para você dominar o medo de falhar. E aí eu quero que você coloque aqui. Onde que você acha que você aprendeu pela primeira vez a não falhar? Isso pode ter a ver com a relação, a cobrança dos pais em relação a você, a cobrança da escola. Coloca aqui onde que você acha que você aprendeu pela primeira vez a não falhar, que você não podia errar, que você não podia cometer algo que estava fora daquele padrão. Coloca aqui, porque a gente vai falar do segundo pilar. O segundo pilar é do momento que você cura as feridas emocionais, você agora vai mudar as crenças e as interpretações que estão aqui na sua mente subconsciente. Todo o nosso comportamento gera o quê? Um resultado. Então, por exemplo, se você come todos os dias de maneira saudável, o que vai acontecer como resultado? A sua saúde vai melhorar. Faz sentido? Agora, se todo dia você come aquele McDonald's dos infernos, qual vai ser o resultado na sua vida? Provavelmente você vai ficar doente. Faz sentido? É simples. É simples. A Beth, desde que nasci, porque minha mãe tratava como absurdo qualquer erro bobo. Olha só. O que, aliás, né, Beth, é muito comum. E aqui peço para você não julgar a sua mãe, né? E ninguém aqui. Mas isso era muito comum. Muito comum. A Yara, eu acho que meu pai era muito bravo. Então, olha só, essa braveza do pai, imagina para uma criança ver ali um adulto bravo com um erro qualquer. Aprendizado. A Zenilda, acho que o meu primeiro aprendizado foi casa separa. Resolvi não separar, mas engoli tudo. Mas eu tinha 17 anos. Pode ser também, porque talvez o que você ouviu para se casar, para se manter nesse casamento, de pessoas que eram importantes para você, pessoas que eram autoridade para você. E aí você acaba o quê? Aceitando isso. Todo comportamento é o resultado daquilo que você acredita, das suas crenças. E o que sustenta as suas crenças são as interpretações que a sua mente dá para aprendizados que você teve ao longo da vida. Então, por isso que você precisa, como segundo pilar, mudar essas crenças e essas interpretações. Então, se hoje existe uma crença de que você não é capaz, isso tem a ver com algumas interpretações que a sua mente identificou. E aí eu preciso o quê? Fazer essa reprogramação. Essa reprogramação. Quando eu reprogramo isso, eu passo a ter o quê? Crenças diferentes, e com uma crença diferente eu passo o quê? A ter um comportamento diferente. Faz sentido isso para você? Então, se você quer ter um resultado diferente, você precisa ter um comportamento diferente, mas para ter um comportamento diferente, você precisa ter crenças diferentes. Então, se a minha crença hoje, por exemplo, é de merecimento, de que eu sou capaz, de que eu posso superar qualquer desafio, que eu posso sim aprender com os meus erros, qual vai ser o meu comportamento? Quando eu estiver numa situação dessa, eu vou continuar, eu não vou desistir.
E com isso eu tenho um outro resultado. Tudo bem? Esse é o segundo pilar para você dominar o medo de falhar. A Ana, minha mãe tudo me batia, mas ela só estava repetindo um padrão. Sim, mas olha só, esse aprendizado através da violência fez com que você aprendesse e tivesse o quê? A interpretação de que tudo que você faz pode ser que você apanhe no final. Alguém aqui gosta de apanhar? Não. Imagina uma criança. Não, ela não quer apanhar. E aí, o que acontece? Você fica presa a esse medo. Tudo bem? Vamos agora para o terceiro pilar. Anota aí, porque tem 5 pilares aqui. A partir do momento que você curou as feridas, que você mudou as crenças e interpretações, você precisa buscar clareza. Escreva aqui, clareza. E o que é a clareza? Muitas pessoas falham porque elas não têm essa clareza. A clareza de onde elas querem chegar, para onde elas querem ir, o que elas realmente querem fazer. Você precisa buscar essa clareza para entender para onde que você vai botar energia nesse percurso. Porque não adianta nada você, muitas vezes, começar a fazer uma ação, ter uma ação e você não saber para onde você está indo. Sem clareza, você não consegue chegar a lugar nenhum. Bom dia, Luzinete. Bom dia, Grazi. Marta também por aqui. Bom dia. A gente está falando sobre dominando o medo de falhar. Clareza é essencial no processo. E uma grande mudança de vida, presta atenção, uma separação, uma transição de carreira, uma mudança de hábitos, um cuidado maior com a saúde, uma busca por uma vida financeira melhor, se você não tiver clareza, você vai falhar miseravelmente. O Gata, você está jogando uma praga em mim. Não, não estou jogando uma praga, eu estou falando o que vai acontecer. É uma profecia super fácil de se realizar. Sem clareza, você perde energia, você perde tempo e até que uma hora você desiste. Tudo bem? Quarto pilar, são 5. Quarto pilar, você precisa ter direção. Você precisa ter direção. E direção é você saber o caminho certo, o caminho muitas vezes mais rápido, o caminho mais eficiente para você. E é aqui onde algo fundamental é essencial nesse processo, que é estar acompanhado, por exemplo, de um grupo que vai te fortalecer. Porque a caminhada ela é solitária. A caminhada da mudança de vida, da saída do sofrimento em direção à vida de coragem, ela é solitária, mas ela não precisa ser penosa. Ela não precisa ser desgastante, ainda mais quando você está ali num ambiente que é tóxico. Alguém aqui se identifica com isso? Um ambiente que te puxa para baixo? Não. Ter direção é você ter muitas vezes um mentor que possa te ajudar, alguém que já passou por esse caminho, que faz com que você encurte. Não quer dizer que vai ser mais fácil, mas ele vai encurtar, vai te ajudar a encurtar esse percurso, para que você chegue mais rápido. Porque eu tenho certeza que você, se não tem, deveria colocar urgência, senso de urgência, para mudar a sua vida. Faz sentido? Quem aqui tem senso de urgência, escreve aqui, senso de urgência. Você precisa ter senso de urgência. Se você não tiver senso de urgência, as coisas não vão acontecer, provavelmente. Senso de urgência é fazer aquilo como prioridade e não como prioridades. Aliás, essa palavra não deveria ter plural. Prioridade é uma coisa só. É uma coisa só. Tudo bem? Então, ter direção é o outro pilar para você dominar o medo de falhar. Você precisa dominar esse medo. Você precisa ter essa direção para dominar esse medo de falhar. Agora vamos para o quinto pilar,
E eu diria que esse, não vou dizer que é o mais importante, mas ele é fundamental. Ele é fundamental para você poder dominar o medo de falhar, o medo de ser rejeitado, o medo de ser julgado. Porque eu quero que você entenda uma coisa que eu vou repetir aqui que eu disse há pouco. Se você não fizer nada, você já falhou. Tudo bem? Você já falhou, porque você vai continuar no sofrimento. Se você não fizer nada na sua vida, ficar esperando que alguém faça por você, você já falhou. Você já falhou. O que você precisa é ter preparação. O que eu estou falando aqui, ó, são itens, pilares para você se preparar para correr a sua maratona. Porque uma mudança de vida, por exemplo, sair de um relacionamento abusivo, tóxico, você fazer uma transição de carreira, você mudar hábitos, é uma grande corrida. Para muitas pessoas é como uma maratona. Uma maratona tem 42 quilômetros e ninguém corre uma maratona do dia para a noite, sem preparação. E talvez não, a preparação mais importante que você precisa ter é essa daqui, ó. Blindagem emocional. Escreve aqui, blindagem emocional. Você precisa criar blindagem emocional para enfrentar todo esse processo. Você hoje tem medo de falhar, por quê? Porque você não domina os seus medos, você não domina as suas emoções e você não domina os seus pensamentos. Isso é blindagem emocional. Você não domina. Você não domina. E quando você não domina esses medos imaginários, são eles que controlam a sua vida. Quando você não domina as suas emoções, são elas que dominam a sua vida. Quando você não domina os pensamentos que estão lá pulando como numa rave, são os pensamentos que dominam a sua vida. E eu acho que você deveria estar cansado de não ter o controle da sua vida. Porque é um processo automático. Porque tudo se trata de sobrevivência. Se a sua mente tem uma interpretação que você corre algum risco, ela vai usar desse controle que hoje ela tem para te manter onde você está. É por isso que você talvez tenha desistido tantas vezes de mudar a sua vida. Alguém aqui se identifica com isso? Você talvez já tenha pensado muitas vezes em sair de um relacionamento, fazer uma transição de carreira, mudar os hábitos, mas você não consegue. Por quê? Porque vem uma emoção e ela te tira do jogo. Você se frustra e aí você fica num ciclo emocional ruim e você paralisa. A sua vida só vai mudar se você agir. A sua vida só vai mudar se você verdadeiramente tiver esse domínio da tua mente, dos teus pensamentos e das tuas emoções. Por isso que blindagem emocional é tão essencial para uma mudança de vida segura, rápida e eficaz. Eu falo não apenas por mim, mas por milhares de alunos nos últimos anos que eu tive no programa Blindagem Emocional. Foram 12 turmas até aqui. Aliás, a gente vai abrir a 13ª agora em maio. Agora, no final de abril, no final de abril. Como eu já falei aqui para você, essa é a última semana do Mentalidade Ogata. Segunda-feira a gente começa o aquecimento para o Mapa da Coragem, que é um evento que eu vou fazer, onde você já vai sair dali com um mapa para você mudar a tua vida, para você tomar a decisão, para você superar os seus medos, para você recuperar a coragem, para você destravar a sua vida. E lá, eu já vou te adiantar, não vou esconder isso de você. E lá, você vai ter a chance de entrar para a próxima turma da Blindagem Emocional com o meu acompanhamento direto. O meu acompanhamento direto. Então, a semana que vem, na segunda-feira, a gente começa a ter 2 lives diárias, às 8h15 da manhã, que é esse horário aqui que nós estamos, e às 8h15 da noite. Serão 28 lives de aquecimento para você chegar no Mapa da Coragem preparado para isso. Tudo bem? Então, eu vou até repetir aqui, ó, os 5 pilares para você dominar o medo de falhar. Curar as feridas emocionais, mudar as crenças e interpretações que a sua mente tem
de fatos, de aprendizados. Por exemplo, a Ana falou aqui, puxa, tudo que eu fazia minha mãe me batia. Provavelmente tem aí uma crença, por exemplo, de não merecimento. Tudo que eu faço está errado, então eu não mereço. Tudo que eu faço minha mãe vem e me bate. Mas hoje a Ana é adulta, então ela não tem que ter esse medo. Não, mas isso é a interpretação que existe aqui. Se eu não mudo, qual é a tendência? De que eu falhe. De que eu desista, às vezes, de um desafio, que eu fuja de um desafio, que eu fique paralisado. Porque se eu paralisado não fazendo nada, eu não vou fazer nada, óbvio, e não vou apanhar. Faz sentido? Terceiro pilar, busque clareza. Quarto pilar, tenha direção, esteja acompanhada nesse processo. Sozinho é muito mais difícil. E o quinto pilar, que para mim ele é essencial, que é ter blindagem emocional, que é ter o domínio das suas emoções, dos seus medos e dos seus pensamentos. Coloca aqui para mim qual foi o seu maior aprendizado com o que a gente falou hoje. Coloca aqui porque isso vai fixar melhor na tua mente e você também ajuda outras pessoas. Porque às vezes o seu ponto de vista é diferente de outras pessoas, claro, e isso vai ajudá-las a entender melhor o que a gente conversou aqui. Coloca aqui qual é o seu maior aprendizado enquanto eu vou ler alguns comentários. Bom dia, Jaque. A sua vida só vai mudar se você agir. Deixa eu ver aqui. A Paula, eu quero entrar no grupo Blindagem Emocional. Então, Paula. A gente vai abrir as inscrições para a turma 13. Foram 12 turmas até aqui. Tem um ano, praticamente um ano, que eu não abro turmas novas da Blindagem Emocional. Então eu vou abrir essa, eu não sei quando que eu vou abrir de novo. Verdadeiramente não sei. A última turma, ela aconteceu no final de maio do ano passado, maio, junho. Então tem um ano praticamente que eu não abro a Blindagem Emocional por diversas razões, entre elas a minha agenda profissional. Então eu vou abrir a turma 13. Então, qual é o caminho agora? É estar nas lives de aquecimento do Mapa da Coragem, para que você possa se preparar para o Mapa da Coragem, que vai acontecer nos dias 22, 24 e 26 de abril. No Mapa da Coragem você vai ter a chance de, aí se fizer sentido para você, entrar para a próxima turma do programa Blindagem Emocional, onde ali é o meu acompanhamento direto. Eu vou estar junto com você, vou olhar nos seus olhos e aí vai ser muito legal. Eu garanto para você, milhares de pessoas já passaram pela Blindagem Emocional. Deixa eu ver aqui os aprendizados que você colocou aqui. Bom dia, Daniel. A Ana, aprendi com a blindagem a ter clareza. A Ana participou, a Ana hoje está na comunidade Coragem. Entender o porquê a minha mãe fazia aquilo e enfrentar os meus medos. Desistir já é a certeza do fracasso. Perfeito, é isso aí. Desistir já é a certeza do fracasso, que você falhou. Você falhou quando você não faz nada. E ter a clareza, como a Ana falou aqui, é essencial. Até para que, por exemplo, você compreenda. É por isso que eu falo o tempo todo, quando eu cito mãe, eu cito uma história, eu sempre cito isso, não julgue sua mãe. Porque é muito fácil julgarmos a nossa mãe ou nosso pai da cadeira do adulto que nós somos hoje. É muito fácil. Agora, a gente precisa entender aquele contexto, por que aquela pessoa agia dessa maneira. Tudo bem? Deixa eu ver aqui mais alguns comentários. A Yara, preciso romper esse fantasma imaginário. Pois é importante identificar, né? O que está travando. Por isso que olhar para as feridas emocionais, elas são 5, inclusive. Ó, se você quiser anotar aí, eu acabei acho que nem citando, né? Mas ferida da rejeição, ferida do abandono, ferida da injustiça, ferida da humilhação e ferida da traição. Normalmente você tem pelo menos uma. Quando você não tem as 5. Quando tem várias pessoas que falam bingo, em dezembro do ano passado eu fiz, né, uma aula secreta sobre feridas emocionais, teve gente que bingou. A gente até brincou com isso, né? A pessoa tinha 5, sim. Mas, presta atenção, sempre existe uma ferida inicial. As 5 não aconteceram de uma vez.
mas uma começou todo esse processo. E aí é importante você identificar para que você controle, para que você domine esse medo imaginário. Tudo bem? O medo de falhar é um medo imaginário. E quanto mais intenso ele fica, você nem começa. Esse é o problema, você nem começa. Aí você inventa. Ah, eu quero fazer perfeito. Não, peraí, eu preciso estudar mais. Não, eu preciso... Isso é tudo desculpa. Escreve aqui, nada vence a ação. Nada vence a ação. Nada. Nada. Tudo bem? A Yara, surpreendi, Kogato é ótimo, obrigado. A Jaque, eu quero e preciso de blindagem emocional. Então, esteja nas lives de aquecimento do Mapa da Coragem. Começa na segunda-feira, 8h15 da manhã, 8h15 da noite. 2 lives diárias. Anota tudo que você puder anotar. Anota tudo que você puder anotar, porque você vai ter uma preparação aí de 14 dias de maneira intensa. Depois, aí tem o Mapa da Coragem. Aí você vai sair com um mapa. Você vai sair com esse mapa pronto. E aí você vai ter a chance de entrar para a blindagem emocional. Tudo bem? Nada vence ação, isso, nada. A Paula, bingo. Bingo. Tem gente que binga mesmo nas feridas emocionais. Bom, era sobre isso que eu queria falar hoje, sobre dominando o medo de falhar, e vou falar de amanhã, porque amanhã, claro, tem Mentalidade Ogata, os 3 últimos dias do Mentalidade Ogata, a gente vai falar sobre os pilares essenciais para fazer até dar certo e não desistir. Eu vou mostrar pilares essenciais para você parar de desistir, para você parar com essa mentalidade de desistência. Essa mentalidade de desistência só vai te manter no sofrimento, tá bom? Um lindo dia para você e a gente se vê amanhã. Grande abraço. Tchau.